Vocês destruíram o país. Vocês se utilizaram de a tragédia para fazer politicagem. E ainda quer botar a culpa em Bolsonaro. Seja bem-vindo ao Notícias do Cão. Cada fato uma mordida. Esse foi o lockdown. Existiam na época cientistas contra negacionistas. Porém, na medida em que crescem as confirmações de que as teorias dos negacionistas estavam certas, será que os ditos cientistas darão o braço a torcer? Mande esse vídeo para aquele conhecido que sempre dizia ciência, para não levar em consideração nenhuma outra ideia que não fosse a defendida pelo consórcio e seus agregados. Mas vamos lá, gente. Esse texto aqui, rapaz, é uma pérola. É uma pérola sem igual. Eu tava passando no Twitter e eu vi o João Luiz postando. Depois várias pessoas postaram. Não sei quem foi a pessoa que viu esse texto primeiro, sei lá. Sei que eu vi o João Luiz postando. Eu falei, minha nossa, eu comecei a ler. Eu vi ali que era o Pablo Hortelado, né? Me chamou a atenção porque eu vi a foto do Pablo Hortelado, o nome dele. Já meio que chamou a atenção. Aí quando eu vi eu não dava pra ler o texto, né? Letrinha pequenininha. Aí eu vi ali o que o João falou, né? À medida em que se avolumam as confirmações de que muitas das teorias e hipóteses levantadas pelos ditos negacionistas, né, durante Fica em Casa, estavam corretas, os conformistas e dogmáticos da ciência vão sendo impelidos a propor desculpas e narrativas para justificar seus próprios enganos. Quando eu li esse parágrafo, eu falei, não, tenho que olhar que matéria é essa. O que é que o Pablo Hortelado já está assumindo que a direita estava certa? Este Valente, por exemplo, disse que o dogmatismo anticientífico abraçado por ele pela grande maioria da intelectualidade dos cientistas e da mídia em geral à época foi resultado de uma batalha contra o populismo científico dos Bolsonaros e Trumps da vida. Sabe como é? A culpa é sempre dos outros. Só falta agora ele admitir que seu dogmatismo talvez tenha causado a longo prazo tanto ou mais sofrimento que o populismo que ele combatia, né? Que ele estava combatendo. Mas vamos dar uma olhada em letras garrafais para a gente conseguir ler, né? Não forçar a vista. Tá ali Pablito, nosso especialista da USP, que faz as contagens das manifestações, mas que muito antes disso já era especialista de fake news, junto com o professor repórter USP, já queria censurar o WhatsApp, já queria censurar a rede social, já queria promover fact-checking. Ele ia falar que não é censura. Nunca foi censura, foi sempre regulamentação. É um nome bonito para censura. Mas tá ali. Como a ciência deve lidar com o populismo. Uma das consequências nefastas do antibolsonarismo é que ele distorceu o entendimento público sobre a ciência. É mesmo? O antibolsonarismo destruiu o que é ciência? Mas eu pensei que vocês que eram cientistas. O texto é o tempo todo tentando colocar a culpa nos outros, mas dá para entender, né? Quem tá certo e quem tá errado. O populismo antissistêmico que a direita abraçou é um bicho que é difícil de lidar? É anti-institucional, anti-intelectual, agressivo e selvagem? Em resumo, não sabe usar os talheres. Quem disse que é anti-intelectual? Pelo contrário, né? Eu acho que ele é muito mais preocupado em estudar do que os petistas, que só repetem os jargões que escutam na Globo. Agressivo e selvagem, tá bom. Muito selvagem e agressivo, né? A quantidade de manifestação pacífica. Compara aí. Compara as manifestações direita com a esquerda. Não, é muito agressivo e selvagem. Tudo bem. Quando chegou ao poder com Bolsonaro e passou a comandar a burocracia do Estado, recebeu acertadamente oposição. Sim, não, foi muito bom, né, ter oposição de tudo que Bolsonaro fazia. Mas, em geral, essa oposição tomou a forma de uma negação automática. Se Bolsonaro recomenda de maneira imprudente. Bolsonaro era imprudente quando recomendava. Ele era imprudente. Ele acertava todas. É um grande imprudente, né? Bolsonaro é muito... É tipo a reforma tributária. Agora que tá discutindo a reforma tributária, que aí tá a Globo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa! Meu Deus, quanto imposto! Olha o IVA! Bolsonaro tava contra porque era imprudente. Bolsonaro era imprudente, ele não queria ver o Brasil avançar, né? Mas mesma coisa. A atitude responsável passou a afirmar enfaticamente o contrário. Se Bolsonaro disse que água é bom, os antibolsonaristas diziam que água era ruim.
Em nenhum momento, o controle do Estado pelo populismo foi mais crítico que durante o Fique em Casa. Bolsonaro coordenava o SUS, Ministro da Saúde, Anvisa, Fiocruz, um pesadelo, nossa senhora. Na ânsia de se contrapor às teses selvagens e absurdas de Bolsonaro, seria bacana ele explicar as teses, né, Pablo? Você aí, especialista em fake news, você explica a tese, você coloca de preferência um vídeo na íntegra, né? Ainda você coloca assim 2 minutos para trás e para frente. Você coloca até no canal do YouTube da Globo, no seu canal, você deixa o link. Eu não acho que Bolsonaro vai se importar, ninguém vai lhe dar strike nem nada. Pra você mostrar, falar assim, olha, Bolsonaro deve sem cortes. Você coloca a tese. Porque é muito fácil, né, você vomitar. Não, as teses absurdas dele, mas qual tese? Coloco antes e depois, pra ver com base no que ele falou. Vai que ele falou alguma coisa com base numa matéria do consórcio. Então a gente tem que saber. Essas matérias nunca falam isso. Eles sempre colocam um rótulo. É golpista. Por que é golpista? Você não sabe. E você também não precisa saber. Só confiar na Rede Globo, né? Mas enfim. Na ânsia de se contrapor, deixamos de analisar ideias próximas a dele ou que poderiam ser identificadas com ele. Nunca é a ideia de Bolsonaro. Nunca é a ideia dele. É próxima, é parecida, né? É que parece, é identificado. Mas não é que a de Bolsonaro é absurda. A de Bolsonaro é absurda. Mas as outras que assim, né? Tem um cabelo penteado do lado, grisalho aqui na costeleta, uma barriga de melancia, né? Fala tá ok, 22, relógio Cássio, mas não é Bolsonaro, não é, só parece. Isso nos levou a muitos erros na condução do Fique em Casa, erros sobre os quais ainda não nos debruçamos. Em artigo no Nexo Jornal, o médico e professor da UFRJ, Olavo Amaral, chamou a atenção para o estudo da Universidade de Oxford, recentemente publicado, que avaliava a eficácia da Donatina. A Donatina que começa com a letra I, que você não pode nem falar, né? Sabe qual é? A Tina. O estudo descobriu que a Tina não previne, né? Mas reduz o tempo, reduz o tempo aí que fica dodói. Reduz o tempo, né? A Tina, né? A Tina ficou tão associada ao negacionismo trampista e bolsonarista que os autores do estudo provavelmente acharam que não era responsável destacar esse resultado, enfatizando em vez disso a ineficácia para reduzir, né? Olha lá. Não foi o primeiro estudo que mostrou a eficácia da Donatina. Funcionava, né? Para alguma coisa? Tá bom. Pelo menos 4 outros grandes estudos, desde 2022, mostraram que a Donatina tinha um efeito mensurável, que ajudava as pessoas. No artigo, Amaral lembra que em 2021, antes da publicação dos estudos, a imprensa repetiu centenas de vezes, com endosso de cientistas, que a Donatina era comprovadamente ineficaz. Mas, se naquele momento não havia estudo sólido recomendando ela, também não havia nenhum estudo sólido provando que ela não servia de nada. Tudo começou com a irresponsabilidade de Bolsonaro. A culpa é dele, né? Que não dispunha de evidências para recomendar a Donatina. Só que para se opor a essa irresponsabilidade, cometemos o erro oposto. Afirmamos equivocadamente, também sem boas evidências, que a Donatina era comprovadamente ineficaz. Não foi só com ela que nós erramos. Como Bolsonaro se opôs ao Fique em Casa para proteger a atividade econômica, Bolsonaro preocupado com o trabalho, com o emprego, com as pessoas, a imprensa e os cientistas o contestaram, afirmando corretamente que o Fique em Casa era posição científica respaldada. Pergunta pro povo que ficou em casa. Mas não ficamos aí. A necessidade de nos contrapormos com vigor à posição irresponsável de Bolsonaro nos impediu de discutir com tranquilidade e comedimento em que medida deveríamos adotá-la. Vocês destruíram o Brasil. Vocês destruíram a vida de inúmeras pessoas. Puro ódio. Rapaz, um dia, nem que seja do outro lado. Do outro lado, com certeza. Na hora que vem um juízo final, que chega lá você e Deus, vocês vão pagar por isso. Pode ter certeza.
Pode gozar a vida à vontade aqui no planeta Terra. Do outro lado, rapaz, vocês estão com um débito grande. O antibolsonarismo bloqueou no debate público a discussão sobre a flexibilização da quarentena nas escolas. Quem quer que tenha defendido a volta às aulas das crianças durante o Fique em Casa foi automaticamente ignorado, taxado de bolsonarista. É isso aí. Não apenas não podemos discutir na ocasião como segue um tabu político revisar criticamente nossa política abrangente de aulas remotas durante o Fique em Casa. Vocês destruíram o país. Vocês se utilizaram de a tragédia para fazer politicagem. E ainda quer botar a culpa em Bolsonaro. Uma das consequências mais nefastas desse anti-bolsonarismo é ter distorcido o entendimento do público sobre a ciência. A ciência é feita de suposições cuja validade dura apenas até ser superada por entendimentos mais abrangentes. Em momentos de crise, quando o poder público lhe pede orientação, o que ela pode fazer é indicar o que parece ser o melhor caminho. Não significa que é. A maneira correta de apresentar essa escolha é lembrar ao público que o caminho sugerido é apenas a melhor recomendação à luz das evidências disponíveis. Se não fizermos essa ressalva e o caminho sugerido se mostrar depois equivocado, a confiança na ciência sairá abalada, como saiu. Durante o Fique em Casa, não tomamos esse cuidado. Para nos contrapormos à irresponsabilidade populista, transformamos essa recomendação à luz das evidências disponíveis em afirmação categórica que se dizia científica, mas na verdade era apenas dogmática. Era pura fé. A ciência precisava se rever. Precisa se rever. Precisa estar aberta à contestação. E não pode se furtar a investigar uma hipótese apenas porque um populista irresponsável a defendeu. O antipopulismo, por princípio, não faz bem para a ciência e não faz bem para a política pública. E as coincidências da vida, né, o destino, são tão sensacionais que naquele evento em Londres, que estavam, né, nossos ministros, nossos políticos, o Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, também estava lá. E eu acho que ele responde a pergunta, na verdade ele descreve o que a imprensa faz e o que Pablo Artelado por muito ajudou a fazer. A imprensa brasileira sobrevive da raiva das pessoas, diz o Tony Blair. É isso aí. O ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse em evento promovido pelo Grupo Voto em Londres que a imprensa brasileira tem sobrevivido comercialmente da raiva das pessoas. Não é referência aparente à polarização do país. O problema é que no Brasil, a mídia achou a rota para a sobrevivência comercial. Você pega um grupo de pessoas e as mantém sempre com raiva. Depois não entende. Quem tá lá de fora consegue ver o que tá acontecendo. Na verdade, como é que vocês se sentem, né? Vocês estão igual aquele cachorro que vê uma bola de assoprar, já acha que é uma cobra. Já acha que é uma cobra, uma bola de assoprar. Não é nem a linguiça, é uma cobra. Tá... Meu Deus do céu. A imprensa não tem nenhum tipo de respeito. Nenhum. Zero. Todo santo dia persegue. Todo santo dia persegue. E eles não entendem, porque quanto mais persegue, mais você acaba dando um sentimento de grupo, de pertencimento das pessoas que se sentem, né, sufocadas, que não sabem o que fazer. Aí se passou mais de 4 anos, né? De 2020 para cá. 4 anos depois. 4 anos depois. Veio o Pablo Artelado para escrever isso. Cadê o Pablo Artelado em 2020? Cadê o Pablo Artelado em 2021? Que ainda estava nesse momento. Cadê o Pablo Artelado em 2022, 2023? 4 anos. Ainda para escrever uma nota como essa. Olhem todos os prejuízos que foram causados ao Brasil, o que foi feito contra a economia nacional. Foi um crime, assim, sem precedentes, por pura raiva ao homem. O Kim Paim é um dos melhores jornalistas dos dias atuais. Vou deixar o link dele na descrição, com o vídeo na íntegra. Vale a pena assistir. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever, dar o like e compartilhar. Já sabe, né? O homem sempre teve razão.